Não é novidade para ninguém que nós estamos passando por uma das piores crises sanitárias da história do mundo. E claro, com isso a gente tem também uma consequência que é crise econômica. E nesse vídeo eu quero discutir com você, aliás, nesta série de vídeos que começa hoje, eu quero discutir com você todas as medidas econômicas que a autoridade monetária do nosso país, o Conselho Monetário Nacional junto do Banco Central, está tomando para que a gente sofra menos do ponto de vista econômico. Então o Banco Central anunciou aí uma série de medidas para tentar socorrer a economia, para injetar dinheiro na economia, e eu vou, ao longo deste e dos próximos vídeos, detalhar cada uma delas para que você entenda o efeito prático disso, beleza? Antes da gente começar, eu quero te dar 3 recados. O primeiro recado é o seguinte: o Banco Central não é responsável por exercer política fiscal. Portanto, eu não vou aqui falar sobre diferimento de impostos, que são medidas também tomadas aí pelo governo. Também não vou falar sobre a ajuda emergencial de R$600 que o governo está fazendo à população que trabalha como autônomo, porque isso não compete ao Banco Central. Fechado? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto bastante importante, este vídeo e os próximos vídeos dessa série, dessa playlist, ele tem o objetivo de ser didático. Por isso eu não vou necessariamente nesses vídeos colocar a minha opinião, eu vou explicar para você cada uma das medidas e quais são os efeitos práticos que essas medidas têm na economia. Fechado? E o terceiro recado que eu quero te dar é o seguinte: todas as informações que eu vou discutir com você nesse vídeo, elas estão postadas no site do Banco Central através deste link que está aparecendo aqui para você agora, e diga-se de passagem, esse link sempre estará na descrição dos nossos vídeos caso você queira consultar. Então são esses 3 recados bastante importantes. Então, sem mais delongas, vamos direto para a primeira medida que eu quero discutir com você, que é esta aqui: redução adicional de compulsório. E como você pode ver, a frase diz assim, ó, redução adicional de compulsório. Isso porque, antes desta medida, o próprio Banco Central já tinha anunciado uma redução anterior de compulsório, que, portanto, se a gente soma as duas reduções, a gente saiu de uma alíquota de 31% para 17% de depósito compulsório. Mas e aí eu te pergunto, o que isso impacta na economia? Por que isso é importante? Quais são os efeitos disso? A redução do compulsório é uma medida relativamente simples e até fácil da gente entender. Basicamente funciona da seguinte forma: toda vez que você faz um depósito em uma instituição financeira, parte deste valor precisa ser recolhido junto ao Banco Central e uma outra parte fica à disposição da instituição financeira para que ela possa então emprestar para outro cliente, se for o caso. Então, se o Banco Central reduz essa alíquota, o que na prática a gente está dizendo é que a partir de agora os bancos terão mais dinheiro para poder emprestar para os seus clientes, pessoa física e jurídica, e precisam recolher menos dinheiro para o Banco Central. Uma outra coisa que é bastante importante a gente falar aqui, que aqui a gente não está falando de dinheiro público, aqui a gente não está falando de dinheiro de banco, aqui a gente está falando de dinheiro do Banco Central. Esta grana é grana do cliente do banco. Você, quando deposita o seu dinheiro lá, é parte dessa grana que será recolhida junto ao Banco Central. E claro, se você quiser resgatar a tua grana, o banco vai lá e resgata essa grana junto do compulsório. Então aqui a gente não está falando de dinheiro público. Beleza? Então essa é a primeira coisa que eu quero entender, que eu quero que você entenda. Agora vamos entender o efeito prático disso. Antes, a alíquota para depósito a prazo era de 31%, o que na prática significa dizer que a cada R$1.000 que você deposita no banco, 310 precisava ser recolhido junto ao Banco Central, certo? E portanto, neste caso, o teu banco ficava com R$690 disponível para emprestar para uma outra pessoa que precisasse. Agora, com essa nova alíquota, a cada R$1.000 que você deposita em um CDB ou numa letra financeira que é um depósito a prazo, este banco precisa recolher apenas R$170, que é 17% disso, junto ao Banco Central. E, portanto, neste caso, fica com a sua disposição para emprestar para o mercado R$830. Assim, o banco terá um estoque maior, uma disponibilidade maior de caixa para fazer empréstimos para pessoa física e para pessoa jurídica. Essa medida, segundo o Banco Central, tem um potencial de injetar 118 bilhões de reais a mais
na nossa economia. Isso é bastante importante porque a nossa iniciativa produtiva, ela precisa tomar crédito, tanto para investir quanto para, neste caso, como a gente está vivendo aí um cenário bastante atípico, para honrar com compromissos de curto prazo, já que muitas empresas têm as suas operações fechadas em função da crise sanitária. Antes da gente prosseguir, eu quero explicar para você a composição do custo de crédito. Ou seja, quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, seja lá para o que for, existe ali uma taxa de juros que o banco te cobra. Certo? Algumas são menores, outras são maiores, mas o fato é que existe essa taxa de juros e eu quero explicar para você a composição dessa taxa de juros. Quais são os fatores que influenciam essa taxa de juros, a taxa que você paga lá na ponta, beleza? Então são 7 fatores, beleza? O primeiro é o repasse do custo de captação. O que na prática significa dizer isso é que o banco ele tem um custo para captar dinheiro e esse custo normalmente ali é baseado na taxa Selic, que no dia que eu estou gravando esse vídeo está em 3,75% ao ano. Então o banco certamente vai repassar isso para você quando você toma dinheiro emprestado. E aí algumas pessoas vão dizer assim, Thiago, mas como assim? Se a taxa Selic é 3,75% ao ano, por que quando eu vou tomar dinheiro emprestado eu não pago 3,75% ao ano? Eu pago certamente muito mais do que isso, porque existem outros 6 fatores nesta equação, beleza? Então o primeiro é o repasse do custo de captação. O segundo é o custo da liquidez. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Olha só. Sempre que você toma dinheiro emprestado, você está se tornando mais líquido e quem está te emprestando está menos líquido. Pensa da seguinte forma, imagina que eu e você, nós estamos fazendo um negócio e eu empresto dinheiro para você. A partir do momento que eu empresto isso para você, eu deixo de ter esse dinheiro, certo? Então eu estou menos líquido e você passa a ter esse dinheiro e, portanto, você está mais líquido. O que eu tenho? Eu tenho uma promessa de recebimento. Então existe um custo desta liquidez. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que quanto menor for a liquidez de quem está emprestando dinheiro, mais caro tende a ser a taxa de juros, beleza? O terceiro fator que compõe a taxa de juros que você toma lá no banco é a inadimplência. E a inadimplência é um processo que parece que é bastante simples, mas a gente precisa fazer uma análise um pouco mais avançada disso aqui. Bom, fato é que quanto maior a possibilidade de você não pagar o teu empréstimo, mais caro o banco vai te cobrar. Simples assim, certo? Então essa é a análise simples de quando a gente fala de inadimplência. Mas, dentro do fator inadimplência, existe uma coisa chamada de PDD. PDD é provisão de devedores duvidosos. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que sempre que o banco empresta dinheiro para alguém, ele precisa fazer uma provisão deste valor e colocar num caixa específico para caso você não pague ele. Então, claro, a conta não é tão simples assim, mas eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, que o banco ele sabe que você que está tomando dinheiro emprestado tem uma possibilidade de 10% de não pagar ele. Então, ele vai te emprestar e, segundo a análise de risco que ele faz, com 90% de certeza você vai quitar esse empréstimo e com 10% de certeza você pode dar o calote, certo? Então imagina que esta é a análise. E aí o banco faz isso para 10 pessoas diferentes. As 10 pessoas diferentes têm a mesma probabilidade de calote, que no caso do nosso exemplo é 10%. E aí o banco vai emprestar R$1.000 para cada uma dessas 10 pessoas. Então o que esse banco precisa fazer? Já que a probabilidade dele tomar um calote é de 10%, ele vai recolher 10% destes R$1.000 nesta conta chamada provisão de devedores duvidosos. De modo que, se ele recolhe R$100 de cada um destes clientes, ele vai ter nesta conta R$1.000. Se a estatística dele estiver certa e destes clientes 10% der o calote, ele já tem esse dinheiro aqui para fazer frente a esse eventual calote. O que eu quero dizer é o seguinte, que toda vez que o banco empresta dinheiro, ele precisa calcular esse dinheiro com base no valor, com base no risco do tomador, com base no prazo e pegar um valor proporcional a isso e alocar nessa conta de provisão de devedores duvidosos. O que faz com que essa parte da inadimplência, ela vá além do, será que a pessoa vai ou não pagar o banco?
porque existe um custo para o banco emprestar dinheiro para clientes que têm maior possibilidade de inadimplência. Então, esse custo ele é mensurado através do que a gente chama no mercado de PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Então o que eu quero dizer é, se você toma dinheiro emprestado do banco, o banco também tem um custo com isso e aí ele certamente repassa isso na taxa de juros. Então eu falei de 3 fatores extremamente importantes para a composição da taxa de juros. Só que aí a gente tem o 4º fator, que são os encargos tributários. Então o banco vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda nessa operação. O 5º fator são outros encargos fiscais, além do FGC. Sim, FGC. E aí você vai falar assim, mas espera aí, Thiago, isso é uma operação de crédito. Pois é uma operação de crédito, mas quando o banco empresta dinheiro para você, o que na prática acontece é que esse dinheiro entra na sua conta corrente. E se esse dinheiro entra na sua conta corrente, ele precisa ter a cobertura do FGC caso esse banco quebre. Então, enquanto o seu dinheiro está na conta corrente, o FGC precisa fazer frente a essa grana, porque essa grana é sua, apesar de você ter uma dívida. E aí, a gente sabe que o banco precisa recolher um percentual sobre isso junto ao FGC. Além de o custo administrativo do banco, então aqui eu estou falando da agência, a mesa de análise de crédito, etc. Todas as despesas operacionais, o salário do gerente, por aí vai. E por último, claro, não menos importante, é o lucro que o banco precisa ter nessa operação. Então eu falei aqui de 7 elementos que compõem a taxa de juros. E por que eu estou explicando para você esses elementos, essa composição de taxa de juros lá na ponta? Porque eu quero que você entenda que o Banco Central, através de suas medidas, ele vai querer sempre mexer nos 3 primeiros itens que nós discutimos. Porque se ele consegue diminuir o custo de liquidez, o custo de captação e ele consegue gerenciar esse custo de inadimplência, isso fica mais barato para a instituição e, claro, é de se esperar que com essas medidas a taxa de juros para o tomador na ponta seja diminuída. Então o papel do Banco Central não é regular a taxa de juros, não é dizer para o banco, olha banco, você precisa emprestar com essa taxa de juros. O papel do Banco Central é reduzir esses custos para que essa redução seja repassada na ponta. Então quando ele faz o que a gente acabou de falar de redução do compulsório, ele está mexendo no componente 2 da taxa de juros, que é a liquidez. Ele está aumentando a liquidez da instituição financeira para que com isso ela tenha mais capital e possa oferecer mais crédito. E aí, ao longo desses vídeos, a gente vai ver que ele vai mexendo nesses 3 elementos aí com uma certa flexibilidade. Fechado? E por falar em mexer nesses elementos que vão impactar diretamente a taxa de juros e a quantidade de dinheiro disponível para emprestar, a gente vai falar da segunda medida que eu quero discutir com você, que é essa que está aparecendo na sua tela agora. Injeção de recursos de prazos mais longos pelo BC via operação compromissada com lastro em títulos públicos federais. Um outro instrumento bastante comum no nosso mercado é o Banco Central operar no que a gente chama de Open Market. Open Market nada mais é do Banco Central comprar e vender títulos públicos que estão em poder das instituições financeiras. Uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro é que a grana do Banco Central não é a grana do governo, embora o Banco Central seja uma autarquia federal. A grana do Banco Central não é a grana do Tesouro. Então, quem decide como que vai gastar o dinheiro na economia, quem decide os repasses, quem faz os repasses, quem manda dinheiro para o Ministério da Saúde, quem manda dinheiro para o Ministério da Educação, não é o Banco Central, tá? É o Tesouro Nacional. E quem tem a responsabilidade de eventualmente se endividar para ter dinheiro é o Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional quem emite esses títulos. O que o Banco Central faz é operar no mercado para controlar a liquidez através desses títulos. Deixa eu te explicar isso. Imagina que o Tesouro Nacional precisava captar dinheiro para que ele pudesse colocar dinheiro aí no Ministério da Saúde, já que a gente está passando por uma crise tão complicada. Então ele vai lá, emite esses títulos, se capitaliza no mercado, em outras palavras, pede dinheiro emprestado dos investidores, e aqui a gente vai colocar os bancos, a gente vai falar de fundos de investimentos e por aí vai, certo? O que o Banco Central faz? À medida que os bancos compram esses títulos públicos, os bancos têm esses títulos em carteira. Portanto, se o banco comprou, ele tem menos dinheiro, certo? Porque ele colocou dinheiro lá no Tesouro e ele tem um título, ele tem uma promessa de pagamento daquilo, tudo bem? E aí o que o Banco Central faz? Ele compra esse título da instituição financeira, dando à instituição financeira esse dinheiro e recolhendo esse título. Assim, a instituição fica com mais dinheiro.
essa é uma dinâmica do Open Market. Assim o Banco Central consegue controlar a liquidez de mercado, beleza? O que o Banco Central está fazendo agora, que é diferente do que a gente estava acostumado a ver, é comprando títulos longos. Então imagine o seguinte, que o banco comprou um título que vai vencer daqui a 5, 10, 15 anos. Então o Banco Central vai lá, recompra esse título, coloca dinheiro no banco, para que o banco possa emprestar esse dinheiro, para que o banco possa escoar esse dinheiro na economia e retém com ele esse título mais longo. E aí, o que acontece é que este banco assina um documento que é um compromisso para recomprar esse título do Banco Central mais para frente, num prazo mais longo. Isso é o que a gente chama de operação compromissada, que é o Banco Central comprando este título para colocar dinheiro no sistema econômico, mas o sistema econômico, o sistema financeiro, assume o compromisso de recomprar esse título para depois, claro, se acertar com o Tesouro lá, que é uma outra história. Então o que o Banco Central está fazendo é injetando dinheiro no sistema financeiro, comprando esses títulos longos que estão na carteira dos bancos, para que assim os bancos tenham mais liquidez e não tenham necessariamente de se preocupar em recomprar esses títulos agora. E por que é importante o Banco Central trabalhar forte nesse processo de injeção de liquidez, ou seja, colocar mais dinheiro? Nesses dois exemplos que eu te dei, eu falei de redução de compulsório e falei também da compra de títulos longos que estavam em poder dos bancos. Porque a gente consegue entender isso olhando para o efeito do álcool gel. O que aconteceu e tem acontecido com o álcool gel aqui no Brasil? Então, no começo da nossa crise sanitária, quem tinha dinheiro, o que fez? Foi aos mercados, às farmácias e comprou tudo quanto é álcool gel que viu pela frente, achando que o mundo fosse acabar em álcool gel, certo? Aí acontece que na segunda fase, aquelas pessoas que têm menos dinheiro, ao ir ao mercado, ao ir à farmácia, não encontrava o produto ou, quando encontrava esse produto muito mais caro, porque a quantidade disponível era pequena se comparado com a oferta. Então esse é o efeito do álcool gel. E no processo de liquidez de mercado é exatamente a mesma coisa. O Banco Central precisa injetar essa liquidez, porque senão, na primeira necessidade de liquidez, as grandes empresas vão ao sistema financeiro e vão enxugar essa liquidez, em outras palavras, vão tomar toda a linha de crédito que está disponível ali para elas, deixando os bancos com menos liquidez. Se o banco tem menos liquidez, quando o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, aquela pessoa física que for ao banco para tomar dinheiro, é a mesma coisa do álcool gel. Tem pouca grana, porque quem chegou primeiro levou toda a liquidez e pagando mais barato por isso. E agora o que acontece? Que o pequeno empreendedor, a pessoa física, na hora que ela vai tomar esse crédito, ela vai ter dificuldade de acesso e quando conseguir, vai ter de pagar mais caro. O que o Banco Central está fazendo com essas medidas é aumentar essa quantidade de dinheiro, aumentar essa quantidade de liquidez, para que quando o pequeno empreendedor, para quando a pessoa física precisar tomar dinheiro, ele não encontre essa limitação imposta pela quantidade de dinheiro. Então é por isso que o Banco Central tem de trabalhar na injeção de liquidez para que o pequeno empreendedor não tenha essa dificuldade, beleza? Então se a gente fizer uma analogia do álcool gel, a gente consegue entender o porquê que isso é bastante importante. Então nesse vídeo eu discuti com você duas medidas. Eu falei sobre redução adicional do compulsório e sobre compra de títulos longos. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, porque assim que a gente terminar de postar todos os vídeos desta série, eu vou gravar um vídeo para responder as principais dúvidas que a gente receber. Fechado? O próximo vídeo dessa série, que eu vou analisar mais algumas medidas do Banco Central, sai amanhã aqui no nosso canal do YouTube. Então fica ligado, fica ligada. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aqui um joinha e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!